Olá, Clau Tanaka aqui com vocês, tudo bom? Hoje o assunto aqui é o medo, tão temível medo, que todo mundo fala que a gente não pode sentir medo, que o medo é negativo, que o medo é ruim. Mas será que ele é ruim mesmo? Será que ele não tem uma utilidade real? Então, eu pesquisei bastante sobre medo e isso eu fiz para enfrentar os meus próprios medos, porque todo mundo sente medo. E qual é a função dele? A função do medo é nos proteger. Se a gente olhar a nossa ancestralidade, o medo remota de uma época onde a gente precisava dele para sobreviver. O que significa esse sobreviver? Como que a gente usava o medo para sobreviver? Se a gente pensar na época das cavernas, quando você tinha algum tipo de ameaça, você fugia, você se escondia. Através do medo, você sabia que estava na hora de você fazer alguma coisa para se proteger, certo? Então, o medo remota dessa época. Então, a gente tem que pensar no medo como uma ferramenta que Deus colocou dentro da gente para a gente sobreviver. Isso, na época da selva, na época das cavernas, estava ok. Ele era o medo de algo real. Se um bicho maior que a gente chegasse perto da gente, ele poderia nos devorar. Então, o medo tinha uma função. Só que a gente foi evoluindo, e a gente não tem mais esses medos tão presentes na nossa vida. Mas aí a gente criou outros medos. E são medos que eles estão implantados no nosso inconsciente coletivo. É o medo comum à maioria das pessoas. O Napoleon Hill, que é um autor muito, muito especial para mim, eu já li vários livros dele e acho assim recomendável que as pessoas leiam, porque é um autor muito rico. Ele identificou alguns medos. E esses medos são responsáveis por você se paralisar. Aí está o grande problema do medo. Se ele está te paralisando, se ele está te impedindo de fazer alguma coisa. Esses medos que Napoleon Hill identificou, ele dá 6 principais medos. E esses medos são os que dão origem a vários outros medos. Mas a gente precisa identificar esses 6 medos pais, que eu chamo, para que a gente possa entender se eles são de uma ameaça real ou não, tá bom? Então vamos lá. O primeiro medo, medo da morte. Tá bom, muitas pessoas vão ter medo da morte porque a morte é o desconhecido, é algo que a gente não sabe o que vai enfrentar. Mas você concorda que é uma coisa natural? Assim como nascer, morrer faz parte? Eu costumo pensar nos ciclos. Por que isso acontecia com essa moça? Dela perder dinheiro sempre. Acontecia que quando a gente fez uma sessão de crença, ela descobriu, né? Não é que ela lembrou, porque a gente não lembra essa.